Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje eu vou falar sobre conexão anômala do retorno venoso pulmonar. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Como referência à aula, eu usei o livro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica do Dr. Ulisses Croce. Em relação à definição, a conexão anômala do retorno venoso pulmonar é uma malformação congênita em que as veias pulmonares estão direta ou indiretamente conectadas ao átrio direito, ao átrio esquerdo. O Lucas sugeriu que essa anomalia ocorreria de modo secundário a uma falha de desenvolvimento da veia pulmonar comum e de sua incorporação no átrio esquerdo. Trata-se de uma das poucas formas de defeito congênito em que as válvulas cardíacas e os ventrículos são normais. E existe uma diferença clara entre a conexão anômala e a drenagem anômala das veias pulmonares. Em alguns corações, essas veias pulmonares podem estar conectadas ao átrio esquerdo, mas drenando indiretamente no átrio direito por canais venosos. E as primeiras descrições dessas anomalias foram feitas em 1739 e 1811. Ela apresenta uma prevalência de 0,05 a cada 1.000 nascidos vivos e ela não é considerada uma anomalia familiar, embora ocasionalmente já tenha sido observado a apresentação da doença em irmãos. Com a falha de desenvolvimento da veia pulmonar comum e a sua incorporação nesse átrio esquerdo, quase sempre acontece uma anastomose entre o plexo venoso dos pulmões e as veias sistêmicas. E a persistência dessas conexões embrionárias nos planos supracardíaco, cardíaco e infracardíaco permitem a classificação dessa conexão anômala pelo respectivo local de drenagem. Em um estudo retrospectivo e internacional que envolveu 19 centros de cardiologia pediátrica na Inglaterra, na Irlanda e na Suécia, entre 1998 e 2004, 48,6% eram do tipo supracardíaco, 26,1% infracardíaco e 15,9% intracardíaco, e ainda tinham as conexões mistas que correlacionavam 8,8% desses pacientes. A forma mais frequente é aquela em que as veias pulmonares drenam em uma veia pulmonar comum, também chamada de seio venoso pulmonar, situada atrás do átrio esquerdo, que se comunica com a veia inominada esquerda por meio da veia vertical, situada à esquerda do pericárdio. Essa veia localiza-se em geral na frente da artéria pulmonar esquerda, mas quando está atrás desse vaso provoca uma dificuldade de drenagem e uma hipertensão venocapular pulmonar. A veia inominada esquerda então se inclina para a direita e para baixo, em direção à veia cava superior e se abre no teto do átrio direito. Com isso, forma-se uma ferradura venosa responsável pela imagem típica de boneco de neve, observada no estudo radiográfico de tórax na projeção anteroposterior. No tipo intracardíaco, as veias pulmonares podem se abrir diretamente no átrio direito ou no seio coronário. E quando diretamente no átrio direito, com frequência essas veias pulmonares são localizadas na região póstero-inferior. Se conectadas ao seio coronário, formam um tronco comum que se abre nessa estrutura, tornando muito dilatada. Já no tipo infracardíaco, o lago venoso coletor é direcionado para a região infradiafragmática por um tronco descendente, que é a veia vertical, que com mais frequência se abre na veia porta, podendo também desaguar nas veias hepáticas e no canal venoso. No grupo misto, que é correspondente a 8,8% dessas anomalias, que é incomum, a conexão pulmonar venosa é dividida e a cada pulmão conecta separadamente para cada veia sistêmica ou para o átrio direito. Aqui nesse esquema, que é trazido no livro, é um esquema demonstrando os tipos de conexão anômala, onde na imagem A tem a conexão, o esquema da supracardíaca, na imagem B, a intracardíaca e na imagem C, infracardíaca. Existem vários locais e mecanismos possíveis de obstrução ao retorno venoso pulmonar, com estenose individual de uma ou mais veias pulmonares, estenose no local da conexão anormal, uma estenose intrínseca do canal em que as veias convergem, uma compressão da veia vertical entre brônquio e o tronco pulmonar, seria o supracardíaco, quando o hiato esofágico é muito pequeno, no tipo infracardíaco, e quando a drenagem é diretamente no fígado via sistema porta, cujo parênquima é sólido e pouco complacente para receber o excesso de fluxo sanguíneo. Em pacientes com malformações associadas que impõem um obstáculo a esse fluxo pulmonar, a obstrução ao retorno venoso pulmonar pode ser mascarada, o que dificulta o reconhecimento do ponto de vista clínico. Na suspeita desse cenário, o emprego de prostaglandina é útil na identificação. Essa malformação cardíaca é encontrada de forma isolada, ou em um terço dos casos associada a uma grande variedade de malformações cardíacas, principalmente em associação com síndromes heterotáxicas, particularmente a asplenia.
Já se observam em outras anomalias associadas a ela, incluindo a tetralogia de Fallot, interrupção do arco aórtico e coarctação de aorta, assim como corações univentriculares, transposição de grandes artérias, dupla via de saída de ventrículo direito, defeito de septo atrioventricular e tronco arterial comum, dentre outras. É obrigatória a existência de um desvio esquerda para a direita, as veias pulmonares, átrio direito, e um direita à esquerda, átrio direito para átrio esquerdo, que permitam que esse retorno venoso pulmonar que chega no átrio direito atinja a circulação sistêmica. Na grande maioria dos casos, esse desvio se faz graças a uma presença de uma comunicação interatrial. A fisiopatologia vai ser determinada pelo equilíbrio entre as duas alterações principais, que é o aumento de fluxo pulmonar e a obstrução ao retorno venoso pulmonar. Com maior volume de sangue circulando nas cavidades direitas, essas se tornam dilatadas de modo significativo e desproporcionalmente maiores do que as esquerdas, que, embora não sejam consideradas hipoplásicas, apresentam considerável redução do volume. Quanto menor a comunicação interatrial, maior a desproporção entre as câmaras direitas e esquerdas, e o hiperfluxo pulmonar eleva a pressão pulmonar, que pode atingir níveis suprassistêmicos, principalmente em casos obstrutivos em decorrência de uma elevação da pressão veno-capilar. Além do hiperfluxo pulmonar, que eleva o trabalho cardiopulmonar e provoca congestão hepática, a mistura dos retornos venosos sistêmicos e pulmonar leva a uma passagem de sangue parcialmente insaturado para a circulação sistêmica, o que pode se manifestar por cianose periférica leve. E quanto maior o grau de obstrução, menor é a mistura no plano arterial direito e maior o grau de cianose. A apresentação clínica vai depender do grau de obstrução ao retorno venoso pulmonar e do fluxo pulmonar, assim como a associação em outros efeitos cardíacos. Os sinais de insuficiência cardíaca, como a taquipneia ou atraso de desenvolvimento, estão presentes já na primeira infância. E conforme um estudo feito por Ciao e colaboradores, os sintomas mais frequentes foram cianose, com 43%, dificuldade respiratória, em 32%, atraso de desenvolvimento, com 11,1%, um colapso circulatório de 4,5%, sopro em 0,5% dos pacientes e taquicardia supraventricular de 0,5%. Os neonatos com uma obstrução venosa pulmonar grave encontram situação clínica muito instável, com cianose evidente e intensa. Com frequência, a taquipneia é marcante, embora a respiração seja silenciosa. A hepatomegalia é, em geral, significativa, principalmente quando a conexão é feita na veia porta. Os pulsos periféricos são um pouco fracos e o precórdio é silencioso. A ausculta normalmente não há sopros. Quando presente, eles são mesosistólicos e pouco expressivos. A primeira bulha é normal e a segunda bulha pode exibir um desdobramento fisiológico ou fixo. O segundo componente da segunda bulha é acentuado e pode-se escutar um quarto ruído. Essa apresentação clínica pode ser confundida com persistência do padrão fetal, sepse ou síndrome de desconforto respiratório. E a cianose grave e a instabilidade hemodinâmica fazem com que tais condições sejam indistinguíveis, podendo provocar uma acidose metabólica, insuficiência cardíaca, levando até a óbito. Aqueles sem obstrução venosa significativa apresentam uma coloração discretamente acinzentada, associada à taquipneia e visível utilização da musculatura acessória. A presença da cianose pode não ser identificada se o ambiente onde a criança está sendo examinada não for iluminado de forma adequada. Já a hepatomegalia e estertores respiratórios são observados com mais frequência. Os pulsos periféricos serão normais, discretamente diminuídos, e o precórdio é mais hiperativo. Na ausculta cardíaca, a primeira bulha é normal e o segundo ruído apresenta esse desdobramento fixo e largo. Um sopro de ejeção no foco pulmonar pode estar presente secundariamente ao excesso de fluxo através da válvula pulmonar, e o mesodiastólico pode ser identificado na borda external esquerda, representando o excesso de fluxo pela válvula tricúspide. Os pacientes sem obstrução venosa pulmonar, muito ocasionalmente, sobrevivem à primeira infância, sem que a doença seja identificada. Esses pacientes têm uma apresentação semelhante aos portadores de comunicação interatrial, mas com cianose discreta ou bacteamento digital. O diagnóstico diferencial deve ser feito de acordo com a idade de apresentação clínica. Os pacientes com obstrução grave serão notados já no período neonatal e, frequentemente, a confusão com outras doenças típicas deste período, como uma associação à acidose e hipoxemia, como a persistência do padrão fetal, sepse, pneumonia ou síndrome de desconforto respiratório. Assim, é recomendado que esses recém-nascidos criticamente enfermos sejam submetidos a um ecocardiograma, a fim de afastar essas doenças cardíacas estruturais.
No eletrocardiograma, mostra um desvio de eixo elétrico para a direita, associado a sinais de hipertrofia do ventrículo direito. O aspecto RSR' pode ser visto em V1, embora um padrão QR pode ser identificado em 80% dos casos. Esse último aspecto reflete um maior grau de hipertensão pulmonar, embora com pouca correlação entre ambos. Os distúrbios de combustão são raros e, dentro do primeiro mês de vida, raramente se observa aumento do átrio direito, que vai se tornando mais evidente e presente depois desse período, em particular quando a apresentação é após o terceiro mês. Aqueles com obstrução venosa têm maior probabilidade de apresentar sinais de hipertrofia atrial direita. Na radiografia de tórax de neonatos com a conexão anômala total das veias pulmonares obstrutiva, ele é bastante característico e a área cardíaca é ou pequena, com campos pulmonares congestos, com aspecto característico em vidro moído. Ocasionalmente pode-se identificar ainda as linhas de Kerlin. Essa aparência pode até ser confundida com a síndrome de desconforto respiratório, mas essa última a presença de broncogramas aéreos que não poupam a silhueta cardíaca ajudam nesse diagnóstico diferencial. As crianças sem obstrução ao retorno venoso pulmonar apresentam radiografia de tórax que vão exibir uma cardiomegalia em decorrência da sobrecarga volumétrica das cavidades direitas, associada a um aumento do fluxo nos pulmões. No paciente mais velho, o tronco pulmonar pode se tornar visível e proeminente, e na conexão anômala do tipo supracardíaca, em que há uma formação da ferradura venosa, a imagem típica de boneco de neve pode ser identificada, embora presente em apenas 1/3 dos casos. A radiografia vai ser o método não invasivo definitivo para esse diagnóstico, e as projeções subcostal e apical de 4 câmaras oferecem uma boa identificação das veias pulmonares superior direita e inferior esquerda, ao passo que uma incidência paraesternal alta mais próxima à região infraclavicular esquerda vai permitir a visibilização das demais. Quando a janela acústica for favorável, as 4 veias podem ser vistas conectadas ao átrio esquerdo pela via supraesternal. A não identificação dessas estruturas conectadas ao átrio esquerdo deve encaminhar o examinador a uma insistente busca por elas, procurando uma confluência venosa. Normalmente, essa confluência vai ser identificada como uma estrutura não pulsátil atrás do átrio esquerdo, sem conexão com ele. Quando a conexão for do tipo cardíaca, esse lago venoso se abre diretamente no seio coronário ou no próprio átrio direito, podendo vê-la pela via subcostal coronal dos átrios, na sua porção mais posterior. Para a identificação do trajeto de ferradura venosa, a projeção paraesternal alta localiza o lago venoso, visibilizando-se as 4 veias pulmonares a elas conectadas, representada pela figura A. Nessa mesma projeção, já é possível identificar as porções baixas e médias da veia vertical, representadas na figura B. Quando há uma obstrução, em geral, ocorre nessas porções, podendo-se observar a redução do calibre do vaso e, com mais frequência, uma elevação da velocidade do fluxo no local, tanto no mapeamento de fluxo em cores quanto em investigação com Doppler pulsado. E a ferradura venosa pode ser completamente vista pela janela paraesternal, representada na figura C, formando um verdadeiro arco venoso acima e atrás do arco aórtico. E chama a atenção que o Doppler colorido, a porção esquerda da ferradura venosa, apresente um fluxo de coloração avermelhada, o fluxo se dirige ao transdutor, e que na porção direita o fluxo seja azulado, o fluxo se afasta do transdutor. As cavidades direitas são sempre muito dilatadas e desproporcionalmente maiores do que as esquerdas, representadas na figura D. Por conta do aumento do ventrículo direito, há uma dilatação da anel tricúspide e, consequentemente, insuficiência dessa válvula. Essa regurgitação tricúspide é útil para a estimativa da pressão pulmonar, o que facilita o monitoramento da hipertensão pulmonar, em particular no período pós-operatório. O tronco pulmonar vai ser bastante dilatado e o canal arterial raramente é persistente. No tipo infracardíaco, o lago venoso pode ser visto na projeção paraesternal, mas a visibilização da veia descendente é feita por uma via subxifoidiana, no mesmo plano utilizado para visibilizar a aorta no seu eixo longitudinal, inclinando o feixe de extração para a esquerda. A veia descendente é vista a partir da sua porção infradiafragmática e pode ser distinguida da aorta pela ausência da pulsação. A partir daí, deve-se seguir a veia e o seu trajeto em direção ao fígado quando se identifica o fluxo venoso intenso, que toma vários canais, às vezes tortuosos, dentro do fígado e se abre na veia cava inferior, que pode apresentar algum grau de dilatação.
O estudo detalhado do septo interatrial é obrigatório para a identificação do local e das dimensões do orifício de desvio, que será responsável pelo débito cardíaco esquerdo. Quanto menor essa comunicação interatrial, menor será o tamanho das estruturas do coração esquerdo. Embora as câmaras esquerdas sejam significativamente reduzidas, a hipoplasia delas é uma exceção. Após a identificação de uma das veias pulmonares e do seu trajeto coletor de drenagem, o mapeamento de fluxo em cores e o estudo com o Doppler pulsado permitem identificar os locais de obstrução em que se observa um aumento na velocidade de fluxo e mudança do padrão habitual de fluxo das veias pulmonares. Na imagem 1, representada por A e B, o ecocardiograma vai demonstrar uma comunicação interatrial com fluxo direcionado do átrio direito para o átrio esquerdo, em um recém-nascido portador da conexão anômala total. Já nas imagens 2, representada por A e B também, é um ecocardiograma de um recém-nascido portador da conexão anômala total, do tipo intracardíaco no seio coronário, e observa-se uma dilatação do seio coronário e das câmaras cardíacas direitas. Já na imagem 3, também do recém-nascido portador de conexão anômala total, na imagem A, é uma região subdiafragmática, identificando-se a veia vertical atrás do átrio esquerdo, e na imagem B, uma veia cava inferior abrindo-se no átrio direito com fluxo de velocidade aumentado. Já o cateterismo cardíaco vai estar indicado nos casos raros, em que o estudo ecocardiográfico não consegue demonstrar de modo adequado a anatomia desse defeito, o que ocorre principalmente quando o diagnóstico é feito em idades mais avançadas. O local de obstrução é provavelmente a informação mais interessante que o método pode fornecer, e a identificação da conexão anômala é feita com base no trajeto do catéter, na oximetria e na angiografia. Na forma supracardíaca, o catéter proveniente da veia cava inferior pode ser avançado para a veia inominada e a veia vertical esquerda ascendente, desenhando a ferradura venosa. A saturação de oxigênio normal na veia pulmonar comum vai perdendo concentração ao longo do trajeto em decorrência desse retorno venoso sistêmico na parte superior do corpo. A partir do átrio direito, todas as câmaras cardíacas atingem a mesma concentração de oxigênio, em torno de 80 a 82%. Quanto às pressões, a informação mais relevante vai ser em relação à pressão pulmonar, e o estudo com contraste pode ser realizado tanto na ferradura venosa quanto no tronco pulmonar, em ambos os casos na projeção frontal. No tipo cardíaco, a angiografia realizada no tronco pulmonar mostra o contraste alcançando o seio coronário, que se apresenta muito dilatado e se abre no átrio direito. Na variedade infradiafragmática, a concentração de oxigênio é elevada nas veias hepáticas, porta e cava inferior. Já a angiografia de frente realizada do tronco pulmonar desenha essa veia pulmonar comum, se esvaziando na veia descendente, e essa pode sofrer uma constrição no plano do hiato esofágico e se abre nas veias intraabdominais. Já a ressonância magnética e a angiotomografia são técnicas não invasivas que fornecem esses detalhes anatômicos nas malformações congênitas, com a vantagem em relação às imagens estruturais posteriores, como as veias pulmonares, podendo complementar as informações obtidas pelo eco. Aqui é uma imagem de um estudo angiográfico de um lactente portador da conexão anômala total das veias pulmonares supracardíaca, onde na imagem A tem uma injeção no tronco pulmonar e na imagem B o retorno das veias pulmonares conectado a uma veia vertical ascendente, a veia inominada, a veia cava superior e átrio direito. Já na imagem da tomografia computadorizada em múltiplos detectores de um mesmo paciente, de um paciente também com a conexão anômala total, mas do tipo mista, na imagem A tem a identificação da veia vertical, a veia inominada e o tronco bracocefálico. Na imagem B, a veia pulmonar superior direita conectando-se à veia pulmonar comum. Na imagem C, a veia pulmonar conecta-se ao seio coronário e nota-se também importante aumento do átrio direito. Já na imagem D, o seio coronário drenando no átrio direito. Na reconstrução da ressonância tridimensional, na imagem E é uma vista anterior das veias pulmonares e do seio coronário. A veia pulmonar superior esquerda drena separadamente das outras veias pulmonares que desembocam nessa veia pulmonar e no seio coronário. Na imagem F, é uma vista anterior demonstrando a conexão dessa veia superior esquerda na veia inominada.
Na imagem G, vista anterior dos átrios e veia cava inferior, o átrio esquerdo é pouco desenvolvido e comunica-se com o átrio direito aumentado. Na imagem H, uma vista anterior de todas as estruturas reconstruídas. E na imagem I, uma vista posterior dessas veias pulmonares e do seio coronário. Já na imagem J, é uma vista posterior de todas as estruturas reconstruídas com associação morfológica entre elas. Em relação ao manejo pré-operatório, ele vai depender do grau de obstrução ao retorno venoso pulmonar e do fluxo pulmonar, além dos defeitos associados. Os pacientes com mínima obstrução venosa são geralmente assintomáticos e não requerem tratamento em unidade de cuidado intensivo. Já aqueles com moderada obstrução venosa e fluxo pulmonar aumentado apresentam-se com insuficiência cardíaca congestiva, necessitam de estabilização com medidas anticongestivas, uso de agentes inotrópicos e suporte ventilatório. Nos pacientes com obstrução grave, a apresentação clínica se dá já no período neonatal, a menos que se tenha o diagnóstico prévio. As primeiras medidas para a estabilização desse paciente serão o tratamento da persistência do padrão fetal, uma vez que eles se confundem. As intervenções incluem uma ventilação pulmonar mecânica, combate à acidose metabólica e um suporte inotrópico. O uso de vasodilatadores deve ser visto com cautela. O óxido nítrico inalatório não tem sido útil no manejo pré-operatório e qualquer medida que aumente esse fluxo pulmonar pode ter um efeito deletério no paciente, já que piora o edema pulmonar. Apesar da redução desse edema com a terapia diurética, deve ser utilizado com cuidado nos casos de obstrução venosa, uma vez que o ventrículo direito pode requerer uma pré-carga elevada para o desempenho cardíaco adequado. Se a forma parcial é relativamente bem tolerada e permite o seu tratamento mais tardio, a forma total, que ocorre em aproximadamente 1 a 2% das crianças com o defeito congênito e de maneira isolada na maioria das vezes, tem uma mortalidade de 80% no primeiro ano de vida se não for corrigida cirurgicamente. A primeira correção cirúrgica com sucesso foi realizada em 1951 por Miller, utilizando a técnica fechada com anastomosis do apêndice atrial esquerdo no seio venoso pulmonar, comum retrocardíaco. Lewis e colaboradores, em 1956, fizeram a primeira correção sob visão direta, empregando a hipotermia induzida por resfriamento de superfície e oclusão caval. A circulação extracorpórea com igual finalidade foi empregada no mesmo ano por Oakes e Kirkland. Em relação à indicação cirúrgica, como não existe uma possibilidade de resolução espontânea ou mesmo de tratamento clínico, o diagnóstico, uma vez feito, indica a cirurgia. A época da realização é a função direta da presença de obstrução venosa pulmonar, descrita como presente em 60 a 75% dos casos, os quais, sem intervenção cirúrgica em geral, vão resultar em óbito até o terceiro mês de vida. O diagnóstico é feito em todos os casos com ecocardiograma bidimensional Doppler, ficando o cateterismo cardíaco como método de segunda escolha. A vantagem desse último método é que permite o detalhamento diagnóstico à medida das pressões, em especial no território arterial pulmonar, e a demonstração eventual do local de obstrução. Não se deve, no entanto, esquecer que é um exame invasivo, realizado em crianças de baixo peso e pouca idade, que em geral se encontram em situação clínica muito desfavorável em razão desse baixo débito cardíaco, a hipoxia e a acidose metabólica. O uso de prostaglandina não parece surtir efeito não parece surtir um efeito desejado, sendo a intervenção cirúrgica de urgência muitas vezes a única medida a ser tomada. Os pacientes que sobrevivem à fase inicial, em sua maioria, sem obstrução ao retorno venoso pulmonar e com uma comunicação interatrial de dimensão adequada, vão evoluir com quadro de hiperfluxo pulmonar, com desenvolvimento de hipertensão pulmonar irreversível por aparecimento da hiperplasia intimal e hipertrofia muscular da árvore arterial pulmonar. Essa situação pode contraindicar o tratamento cirúrgico e pode ser evitada quando a intervenção é feita precocemente em quaisquer das formas da doença. A mortalidade nos casos de conexão venosa pulmonar total é cerca de 4,9% a 6,8% nas formas simples e chega a 50% quando associada a outras malformações cardíacas. A intervenção é realizada com monitoramento de eletrocardiograma, pressão arterial invasiva, pressão venosa central, oximetria de pulso, capnografia e temperaturas orofaringe e retal, além de gasometria arterial e venosa e do débito urinário. A incisão é sempre uma toracotomia mediana, com exposição do coração por cuidadosa abertura do pericárdio.
Lembrar sempre que essas crianças apresentam uma franca predisposição ao desenvolvimento de arritmias cardíacas graves. E alguns cirurgiões preferem realizar o tempo principal de correção com hipotermia profunda e parada cardiocirculatória total para melhor exposição desse campo cirúrgico. Nesses casos, não é aconselhável o resfriamento superficial inicial pelo risco de desencadear arritmias. O resfriamento deve ser feito em perfusão. A canulação arterial para perfusão é realizada na aorta ascendente após a heparinização sistêmica e a canulação venosa pelo apêndice atrial direito. O canal arterial deve ser dissecado e ligado sempre, independente da sua patência ter sido ou não diagnosticada, o que se faz assim que a perfusão é iniciada. A partir desse momento, pode-se em perfusão e com o uso de colchão térmico, levar o paciente à hipotermia profunda ou canular a veia cava inferior em segurança, garrotear as veias cavas e prosseguir a perfusão em hipotermia moderada, sem uma parada cardiocirculatória total, que hoje em dia é cada vez menos utilizada. Enquanto a perfusão se estabiliza, realiza-se o reconhecimento criterioso da anatomia, com a identificação das 4 veias e respectivas conexões anômalas. Na conexão anômala do tipo supracardíaco, a correção pode ser feita pela técnica de Tucker e colaboradores, em que se expõe o espaço entre a aorta ascendente e o tronco pulmonar pela prévia dissecção de ambos e sua tração com reparos. Reconhece-se nesse local, logo acima do teto do átrio esquerdo, a veia pulmonar comum, em que chegam as 4 veias pulmonares. São então praticadas incisões paralelas na veia pulmonar comum e no teto do átrio esquerdo, realizando-se uma ampla anastomose lateral. O átrio direito é aberto, a comunicação interatrial é fechada e a cirurgia se encerra com a ligadura da veia cava vertical anômala à esquerda, estabelecendo o retorno venoso pulmonar exclusivamente para o átrio esquerdo. Em relação a essa ligadura da veia vertical após uma complementação da cirurgia, há uma discussão sobre o assunto. Alguns autores defendem a manutenção da patência para descomprimir as cavidades esquerdas, eventualmente de dimensões reduzidas. No entanto, essa atitude é discutível, já que derivando-se volta ao átrio direito, o sangue que deveria ir para o lado esquerdo do coração, e com isso estaremos diminuindo o estímulo para o crescimento dessas cavidades e, ao mesmo tempo, facilitando o baixo débito pós-operatório imediato. Na técnica descrita por King, a abordagem após a liberação das estruturas envolvidas é feita pela incisão transversal no átrio direito, estendida pelo septo atrial até a comunicação interatrial. Em seguida, a parede posterior do átrio esquerdo é incisada em direção ao apêndice atrial, o que expõe a veia pulmonar comum retrocardíaca, cuja parede anterior também é aberta no sentido longitudinal. Realiza-se então a anastomose entre a parede anterior da veia pulmonar e a parede posterior do átrio esquerdo. O septo interatrial é fechado diretamente ou com retalho de pericárdio, assim como a parede anterior do átrio direito. Alguns autores ainda aconselham ampliar o septo interatrial com a finalidade de aumentar esse átrio esquerdo. A mesma técnica pode ser empregada nos casos de conexão anômala infracardíaca, que restringe-se ao interior do átrio direito, em que a drenagem anômala se faz quase sempre pelo seio coronário, aumentando de tamanho. Embora por muito tempo não se tenha admitido a presença de obstrução desse tipo de drenagem, ela ocorre com certa frequência e deve ser procurada pelo cirurgião caso os exames prévios não a tenham revelado. A cirurgia consiste da retirada do teto do seio coronário, comunicando com o defeito do septo sempre presente e próximo, e que poderá ser ampliado se necessário. A seguir, utiliza-se o retalho de pericárdio ou outro material sintético para cobrir ambos os orifícios e desviar o sangue que vem pelo seio coronário para o átrio esquerdo através dessa comunicação interatrial. Quando as veias pulmonares drenam isoladamente da parede posterior do átrio direito, são reunidas sob um mesmo retalho e encaminhadas pela comunicação interatrial para o átrio esquerdo. O tipo infracardíaco, em seu tempo cirúrgico principal, pode ser realizado com a técnica de Williams, elevando-se o ápice do coração para a direita, liberando totalmente as 4 veias pulmonares e sua confluência, assim como a veia anômala vertical descendente, que deve ser ligada e seccionada próximo ao diafragma. Em seguida, é aberta longitudinalmente da extremidade seccionada até a confluência dessas veias pulmonares e anastomosada na parede posterior do átrio esquerdo e no apêndice atrial esquerdo. A comunicação interatrial é, então, tratada na sequência. E outra maneira de abordar é empregando a técnica de King, com acesso pela incisão do átrio direito, septo atrial e parede posterior do átrio esquerdo.
agora levemente oblíqua para baixo, expondo a veia anômala vertical descendente, que vai ser ligada distalmente e anastomosada na parede posterior do átrio esquerdo. Os mesmos cuidados vão ser tomados para uma ampla anastomose, já que os sangramentos nessa região podem ser sérios para correção. O cirurgião deve se manter alerta ao abrir essa parte posterior do átrio esquerdo, para se afastar o sulco atrioventricular esquerdo, no qual se situa o ramo circunflexo da artéria coronária. Finalmente, no tipo misto, várias opções técnicas podem ser empregadas para conectar, se possível, as 4 veias pulmonares no átrio esquerdo. Muitas vezes, a veia pulmonar superior esquerda drena isoladamente na veia anômala vertical esquerda e pode ser transposta para o apêndice atrial esquerdo, em que geral está próximo. Terminado esse tempo principal, a cardioplegia descontinuada, os batimentos restaurados e o paciente reaquecido e desligado gradativamente o circuito de circulação extracorpórea. É interessante para o controle pós-operatório a colocação de um catéter no tronco pulmonar, que vai ser passado através da parede muscular do infundíbulo do ventrículo direito para monitoramento dessa pressão pulmonar. E aí a hipertensão pulmonar pode representar a maior ameaça para um bom resultado e necessita ser continuamente monitorada e tratada. Aqui é um desenho esquemático que trouxe no livro, em que tem uma conexão supracardíaca com uma tração lateral da veia cava superior e aorta, com uma exposição do teto do átrio esquerdo e uma veia pulmonar comum, anastomosados entre si. E observa-se que foram excluídos o tronco pulmonar e os ramos para melhor demonstração da estrutura. Nesses desenhos esquemáticos, também de uma conexão anômala total, na imagem A, o coração é desviado para cima e para a direita, com a exposição do átrio esquerdo, de seu apêndice e da veia pulmonar comum. Na imagem B, tem-se a abertura do átrio esquerdo e da veia pulmonar. E na imagem C, a sutura do átrio esquerdo e dessa veia pulmonar. E na imagem D, seria o aspecto final da cirurgia. Já nesse desenho, também de uma conexão anômala total, com uma correção transatrial, na imagem A tem-se a incisão atrial direita do apêndice do septo interatrial. Na imagem B, incisão do septo interatrial até a comunicação interatrial. Na C, uma incisão da parede posterior do átrio esquerdo e anterior da veia pulmonar comum. E a imagem D, anastomose ampla entre as duas estruturas e o fechamento das incisões prévias. Já nesse último esquema, tem também-se uma conexão anômala, mas intracardíaca, e na imagem A demonstrando a abertura desse átrio direito com a exposição da CIA e do seio coronário. Na imagem B, a ressecção desse teto do seio coronário, comunicando ambas as estruturas. E na imagem C, um retalho de pericárdio bovino sobre ambos os orifícios, orientando a drenagem para o átrio esquerdo. Como resultado, diversos fatores têm sido analisados como preditivos de mortalidade, entre os quais a idade, peso, sexo, tipo anatômico, pressão arterial pulmonar, resistência vascular pulmonar, presença de obstrução e uso de parada cardiocirculatória durante a operação. A maior parte dos autores não considera qualquer um deles, mas concorda que a necessidade de ventilação mecânica pré-operatória e a presença de uma pressão pulmonar elevada sejam os principais. Em nossa experiência aqui do serviço, a presença de hipertensão pulmonar no período pré-operatório que se manteve após o ato cirúrgico foi importante, em particular no período em que não estavam disponíveis as drogas, como o óxido nítrico ou o sildenafil. O resultado tardio da correção cirúrgica costuma ser satisfatório, com exceção dos casos em que há desenvolvimento de obstrução venosa pulmonar, presente até 18% dos casos operados. Em geral, entre 3 a 6 meses de pós-operatório, independentemente do tipo de conexão ou da técnica utilizada. Os estudos anatomopatológicos realizados revelaram que, desde fibrose e proliferação intimal no local das anastomoses, até hiperplasia intimal difusa dentro das veias pulmonares isoladamente, em local distante de anastomose cirúrgica. A ocorrência da obstrução venosa pulmonar após a cirurgia vai indicar um mau prognóstico, em especial quando envolve as veias pulmonares de forma isolada, manifestando-se mais precocemente no pós-operatório do que das obstruções na região da anastomose. Após que a primeira apresenta prognóstico sombrio, é recorrente e com frequência obriga a várias reintervenções sem sucesso. A segunda é acessível à nova intervenção com resultados animadores. O tratamento cirúrgico da anastomose das veias pulmonares
ou tipo ostial tem sido realizado consistindo na abertura longitudinal das veias pulmonares até sua conexão com a veia pulmonar comum e o átrio esquerdo. O local é então ampliado com uma série de materiais, como pericárdio autólogo ou bovino, dacron, PTFE, a parede do átrio direito e do apêndice esquerdo, sem que haja certeza de qual o melhor tecido a ser empregado, já que a recorrência é frequente. Lacour e colaboradores escreveram uma técnica promissora denominada técnica sem sutura, na qual as veias pulmonares comprometidas são abertas longitudinalmente, assim como a porção interessada do átrio esquerdo. Esse conjunto é deixado aberto, sem ressecção do tecido estenótico, e a região é coberta com retalho de pericárdio autólogo, pediculado e suturado distante das incisões. Aqui ele traz um esquema dessa correção da obstrução da venosa pulmonar tardia, em que na imagem A, há uma incisão do átrio esquerdo e das veias pulmonares sem ressecção das estenoses. Na imagem B, um pericárdio autólogo pediculado será suturado nas linhas pontilhadas, longe das incisões realizadas. E na imagem C, a cirurgia já concluída. Essas foram as minhas referências. Obrigada.